voltei trazendo mais um review de filme de terror nesse Monkey Madness 2021 durante o mês de outubro. Todos os dias eu vou estar fazendo review de filme de terror, né? Hoje o review do oitavo filme que eu tô analisando nesse mês, que é o primeiro filme da minha trilogia favorita. Provavelmente a minha trilogia favorita do cinema de modo geral, sabe? E não só dos filmes de terror, que eu tô falando de qual franquia? A trilogia do Evil Dead, né? Evil Dead, né? Em português, o nome, pelo que eu sei, é Uma Noite Alucinante. Eu acho o nome muito engraçado sempre que eu penso nesse nome. Uma Noite Alucinante, se não me engano, tem 2 pontos, a morte do demônio. Eu acho muito engraçado, na verdade, né? Mas o nome original é Evil Dead, que quer dizer Evil Dead seria o mal morto, sabe? É um nome meio bosta, confesso, né? Mas não é por isso que eu amo essa franquia, né? Mas eu vou fazer 3 programas seguidos falando dos 3 filmes, né? Hoje vai ser do primeiro filme, o Evil Dead de 1981, né? Um filme que nesse ano ainda tá fechando 40 anos, né? Bem mais velho do que eu, e que eu amo essa trilogia como um todo, sabe? São 3 filmes curtos, todos eles têm menos de 1h30 de duração, então realmente eu aconselho para qualquer pessoa que não conhece a maratonar os 3 mesmo e tal, separa um fim de semana para ver, para conhecer, né? Nem que tenha que assistir o primeiro e o segundo junto, depois o outro, né? Tanto faz, eu assisti um a cada dia, né? Por causa que é assim que tava o meu cronograma, digamos assim, né? E essa foi a 4ª vez que eu assisti cada um desses filmes, né? A primeira vez na vida que eu assisti não faz tanto tempo assim, deve ter sido lá por 2018 ou 2019, a primeira vez que eu fui assistir os filmes do Evil Dead, né? Pelo menos completo. Imagino que eu devo ter visto alguma coisa meio que por aí, quem sabe e tal, né? E daí eu resolvi assistir os 3 filmes, eu assisti os 3 filmes, e assim que eu tinha assistido, eu falei, quer saber, cara, eu gostei, achei tão legal, eu quero passar por isso de novo. Eu vi os 3 filmes daí mais uma vez, né, seguido, né, e achei o máximo. Depois eu assisti os 3 filmes com a minha namorada, né, na época, né, e daí depois eu parei de assistir. E daí, então, só assisti de novo os 3 filmes em sequência, daí e tal. Daí, então quer dizer que eu já assisti cada um desses filmes 4 vezes. São filmes que já posso dizer assim que consegui, né, absorver parte deles, assim, né? E também me identificar, saber o que que eu gosto, o que que eu não gosto, o que que eu curto, o que que eu não curto. E de modo geral, acho que é uma experiência muito divertida, sabe? Acho que é uma jornada muito legal, gratificante. Recomendo para qualquer pessoa ir conhecer e tal, né? E aí, esses 3 filmes eles são bem distintos, né? Agora eu vou começar a me focar só no primeiro filme, porque senão daí eu vou começar a gastar tempo de duração, né? Falando coisas que eu vou me repetir nos programas de amanhã e depois de amanhã, né? Na verdade, enfim, tanto faz. Né? Então, esse primeiro filme ele foi feito em 1981, né? O diretor dele é o Sam Raimi. Para quem não conhece o Sam Raimi, eu vou dizer que para nossa geração, o pessoal da minha época, né, que nasceu nos anos 90 ou cresceu nos anos 90, nos anos 2000 ali e tal, o Sam Raimi é o diretor que tá por trás dos filmes do Homem-Aranha, sabe? Com o Tobey Maguire, né? Os 3 primeiros filmes do Homem-Aranha, digamos assim, né? Que saíram lá nos anos 2000. Então, é o mesmo cara que fez esses filmes aqui do Evil Dead, né? Pra ver o tipo de coisa que ele tava criando 20 anos antes dele estar fazendo Homem-Aranha e tal. Né? Então é um projeto que muito do que a gente tá enxergando é trabalho dele, tipo assim, em questão do roteiro, é dele também, ele escreveu e tal. Então é uma obra que tem, ah, sabe, a marca desse diretor, do Sam Raimi, e outra figura muito importante nessa obra e tudo mais, é um cara que além de ser ator e protagonista do filme, ele também é um produtor do filme, sabe? Então, digamos que depois do Sam Raimi, ele é o segundo cara mais importante pra Evil Dead ser aquilo que é, e é essa coisa que eu amo, né? Então, esse ator é o Bruce Campbell, né? Ele interpreta o protagonista dos 3 filmes, né? Que é o Ash Williams, o nome dele, né? E além disso, também existe uma série, né? Tem uma série derivada com o mesmo ator, foi feita daí, acho que lá por 2011, 2012, né? Ele tava bem mais velho, acho que assim, acho que era 30 anos do primeiro filme, né? Então ele tava 20 anos do terceiro, né? Então ele tava bem mais velho e tudo mais, né? Já tá na casa dos 50 e poucos anos, e é uma série também bem boa, né? Ela já não foi até o final, acho que teve só 3 temporadas, foi cancelada e tal, o final não foi conclusivo, mas ainda assim é uma série que eu não vou falar dela muito, porque, né, não tem como
eu analisar todos os episódios dessa série dentro dos programas que eu tô fazendo aqui, mas eu posso dizer que além dos filmes eu também recomendo essa série para quem quiser conhecer. Também é uma parte digna do universo Evil Dead, né? A única coisa que eu não recomendo é um remake, acho que é de 2008, sei lá. Um remake que saiu com o mesmo nome Evil Dead, só que, cara, aquela é uma bosta. Se tu já viu esse filme e tu acha que esse filme é bom, é uma bosta. É ridículo tu achar que esse filme é bom. Vai assistir a trilogia original, vai descobrir quem é Ash Williams, e daí tu vai entender por que essa merda que saiu anos depois lá, chamada de Evil Dead, não é Evil Dead, caralho. Então vamos começar, né? Esse primeiro filme, quando foi feito pelo Bruce Campbell e pelo Sam Raimi, deu pra ver que ele era mais assim, despretensioso, entendeu? Não é, pra começar, ele era um filme com baixíssimo orçamento e tudo mais, né? Não tão baixíssimo assim, tal, mas baixo orçamento com certeza, né? Eles não esperavam assim eles já não tinham contrato com um grande estúdio, não esperava grandes contatos, não imaginava que seria, quem sabe, uma série que ia viver para sempre. Embora é interessante que com certeza eles já tinham alguma certa esperança que pudesse florescer algo disso daí, né? Mesmo que na hora da produção isso não tivesse se escancarado, né? Então, vamos começar agora. Parando de falar toda essa teoria por trás, agora eu vou entrar na parte de spoilers, né? Analisando e comentando cena por cena. A partir daqui, né? Só ouçam as pessoas que já assistiram o filme e agora querem saber o que eu acho, por que eu amo tanto esse filme que vocês viram, né? Ou então gente que não se importa com spoilers, ou gente que, né, não vai assistir o filme e ainda assim vai conferir, porque vale a pena escutar esse programa, né? E entender o que me encanta nesse filme maravilhoso que é o Evil Dead. Então vamos lá. O filme começa assim, tá, com 5 amigos realizando uma viagem de carro, né? São 5 personagens. O protagonista, que é o Ash, a namorada dele, que é a Linda, a irmã do Ash, que é a Cheryl, o amigo dele, né? O único outro homem desse grupo, que é o Scott, e o namorado da Scott, que a namorada, não sei se eu falei namorado, mas é namorada, né? É Shelley, eu acho. É isso aí, Shelley, né? Não é Cheryl. Cheryl é a irmã do Ash, que também tá nesse carro, né? A única pessoa que não tá de par, digamos assim, né? Eles estão realizando, assim, uma viagem de carro, né? E daí dá pra ver que eles estão comentando, onde é que eles estão olhando, assim, no mapa, conversando, estão chegando perto. Ah, de onde é que é essa casa? Ah, eu consegui baratinha, porque parece que ela tá feia, o lugar tá acabadaço, mas vocês vão ver que é um lugar bem afastado. Enfim, estão falando daí sobre esse negócio e eles quase sofrem um acidente, assim, tal. Tá vindo um carro, assim, não sei se eles que saem da pista ou o carro que entra na contramão, sei lá, né? Eles passam por um susto, assim, né? Isso no começo de filme, né? Aí depois, assim, eles atravessam uma ponte que tá em condições terríveis, tipo, literalmente, enquanto o carro tá passando por cima dela, tu escuta barulhos, assim, como se tivesse soltando os parafusos e tal da estrutura, né? E depois, assim, eles chegam até uma cabana, né? Que é onde vai se passar o filme, que é uma cabana tão feia quanto aquela ponte, né? O take do carro chegando lá é bem interessante. Um dos pontos altos desse filme, na minha opinião, é realmente o trabalho de câmera do Sam Raimi. Dá pra realmente enxergar como desde sempre, né? Bem antes dele fazer os filmes do Homem-Aranha, ele já tinha uma visão assim, ele faz uns takes ambiciosos, digamos assim, sabe? Ele tinha umas ideias diferentes na hora de fazer a câmera, sabe? Umas câmeras com mais movimento, sabe? Mais ousadia na hora de trabalhar com a câmera, que são coisas que a gente viu assim nos filmes do Homem-Aranha, que basicamente são coisas icônicas depois do personagem, né? Mas enfim, por exemplo, quando o carro tá chegando assim nessa cabana, entendeu? É um take bem silencioso, sem trilha sonora, eu acho. O sistema de trilha sonora ele é bem tranquilo e tal. E daí só é o carro assim, entrando assim num lugar assim, bem no meio do mato, uma cabana lá na frente, né? Que tu vê que tá em péssimas condições. Então, e a câmera só vai seguindo por trás, assim, sabe? Do carro, enquanto o carro vai se aproximando. Não fica mudando a câmera, só um take longo do carro chegando lá e tal, né? E depois que quando eles descem do carro, tem um banco assim, sabe? Que ele tá batendo assim na parede, como se alguém estivesse balançando ele, embora não tenha ninguém pra estar balançando ele. Então tá um banco assim batendo na parede, então é uma cena bem assim, desconfortante pra começar o filme, né? Essa franquia, de modo geral, ela é famosa por ser conhecida como uma mistura de terror e comédia, e com certeza é isso, mas eu vou dizer pra vocês que esse filme aqui, eu diria que ele é muito, 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 muito mais terror do que comédia, sabe? Eu diria que não é nenhuma disputa assim, sabe? Deve ser tipo assim, 80 a 90% filme de terror, com um pouco de comédia, talvez seja até um humor. Tipo, eu não vou dizer que não foi por querer, porque tem algumas coisas que
pelo menos dá pra dizer, dá para imaginar que o diretor colocou ali para nos causar uma situação assim de riso no meio de um filme que teoricamente não é de comédia. Talvez aqui eles ainda não queriam esbagaçar desde o começo com a ideia de ser um filme assim de comédia, não sabendo talvez como é que o público ia reagir, né? 81 ainda o cinema era bem, tipo, dá para se dizer que muitas das coisas assim que a gente se acostumou já ver no cinema, né, ainda não tinham sido tão exploradas assim e tal, né? Então talvez ainda eles tivessem um receio de misturar esse filme daí, ou no sentido de que talvez não fosse dar tão certo quanto acabou dando, né? Mas enfim, prosseguindo daí então, depois que eles chegam lá nessa casa, né, e eles entram aí nesse casebre, passa por algumas cenas assim, ó, deles esvaziando as malas, dando uma geral na casa, né, que tá muito feia, muito velha, muito acabada, né, que basicamente tu entende que eles estão alugando pra uma pechincha, porque tá em péssimas condições, né, aí depois já troca pra uma cena depois que já anoiteceu, a Cheryl, né, a irmã do protagonista, o Ash, ela tá no quarto desenhando um relógio, né, que tem um relógio assim batendo assim, tuc, 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 um relógio aqueles grandes assim e tal, né? Quando vê uma hora o relógio simplesmente para, ele trava, e daí depois ele começa a fazer uns ruídos, assim, sabe? Uns ruídos não, som de relógio, sabe? Assim, né? Nossa, espero que minha onomatopeia de relógio esteja em boas condições, né? Enfim, aí ela surta e ela para de desenhar o que ela estava desenhando, e meio que ela dá pra gente entender que ela tá desenhando contra a vontade dela, que ela tá soltando uns gemidos, assim, sabe? Enquanto ela tá desenhando. Ela desenha o que eu já sei que se trata do Necromicon, sabe? O que é Necromicon? É um livro dos mortos que faz parte da história desse universo, sabe? É o que é responsável por acontecer as barbaridades que vai acontecer, assim. Então ela desenha um livro que ela nunca viu, assim, tal, e ela fica assim, nossa, por que eu desenhei isso, né? E daí, pra acabar essa cena, a gente vê o alçapão que tem no quarto dela, né? Que eu não sei se fica no quarto dela ou se tem vários alçapões parados pela casa, né? Mas aparentemente ela tá diante de um alçapão, né? Que começa a sacudir, assim, tá? Como se tivesse alguém tentando sair lá de baixo, né? E daí é o alçapão, no caso, que dá pro porão, né? E daí ela só mostra os olhos dela se arregalando, né? Depois mostra, assim, esses cinco amigos reunidos na mesa, né? Realizando uma refeição com um diálogo, assim, né? Que seria muito breve, antes de se tornar chato, né? Essa cena já é interrompida por esse alçapão que eu tinha falado pra vocês antes, que ele abre sozinho, sabe? Ele simplesmente se abre, assim, tuf, e daí dá um take musical, tarará, sabe? Dá pra realmente dizer que também é uma cena já que já causa, assim, um desconforto, né? Porque daí, tipo, é eficaz, sabe? É simples e eficaz. Aí os cinco personagens chegam lá e falam, que merda é essa, né? Aí uma das gurias até fala, ah, pode ter sido um animal. Aí o cara começa a rir, assim, o Scott, né? Que ele tem a personalidade, assim, de ser meio que um meio douchebag, sabe? Pra quem entende, assim, é o. Como eu posso dizer assim em português um termo? É o babaca, sabe? Ele é o cuzão, ele é o cara meio que tu vê que ele é meio folgado, meio arriado. Esse é o tipo de personalidade que esse Scott tem, sabe? Aí quando a guria fala de um animal, ele fala assim: um animal? Que animal? Que espécie de animal que é isso aí? É a coisa mais estúpida que eu já vi. Daí tá, quer que vai descer lá pra ver o que quer. Aí ninguém se candidata, né? Nenhuma das meninas e nem amigo dele. Deu o Scott falar: deixa que eu vou lá então, né? Aí ele desce lá embaixo desse porão com a lanterna, né? Aí ele começa a demorar, o Ash começa a chamar ele Scott, Scott, ele não responde, né? E daí, me dá uma lanterna que eu vou descer atrás dele. Daí as gurias falam que só tinha uma lanterna, então me dá um lampião aí que eu vou descer lá, né? Aí passa por umas cenas meio lentas, né, do Ash explorando o porão, que também funciona, já que até esse momento a gente não sabe o que vai acontecer e como que vai acontecer e tal, né? Só que daí a gente é interrompido por um fake scare, né? Um fake jump, né? Que é um momento que o Scott vai dar um cagaço e tal. Mais uma vez, essa tipo de cena assim e tal, né? Não querendo me contradizer ao tipo de coisa que eu falei no último programa que eu falava do filme A Órfã, né? Essa cena é meio que, né? A gente dá uma colher de chá porque, como eu falei, tem a ver com a personalidade do Scott, sabe? Ele é o tipo de cara que se ele tivesse num porão, ele ia tentar dar um cagaço no amigo dele, né? E daí ele fala assim, olha só o que eu achei, né? Depois que ele dá um susto no Ash, ele leva o Ash lá pra ver ah, pra ver uns objetos que ele encontrou lá embaixo nesse lugar, sabe? E daí a gente encontra coisas como, tipo assim, uma escopeta, sabe? Uma 12, uma espingarda, né? E daí eles encontram, assim, um gravador, né? E eles comentam, nossa, olha isso aqui, será que ainda funciona? Eu acho que ainda funciona. Eles encontram uma adaga bugada, né? Uma adaga diferente, que tem um cabo com uma cabeça de esqueleto e tal. É um objeto que, inclusive, vai aparecer em outros filmes, não só nesse daí, né? E daí eles também encontram o Necromicon, né? O Necromicon é o livro que eu te falo pra vocês e tal, que é um livro feião, assim, tal, com uma capa, parece que tem um rosto, assim, na capa dele, um
não é desenhado, sabe? É um rosto que foi feito ali, assim, uma gravura, digamos, saltando assim e tal, né? E daí eles, vamos levar lá pra cima, vamos investigar essas coisas, né? Aí lá em cima eles começam a investigar, assim, esses objetos, né? E daí eles falam, vamos reproduzir esse gravador, né? Que o gravador que tava lá tinha uma fita, vamos ver o que tá sendo dito aí e tal, né? E daí a gente escuta através da voz de um cara que se identifica como pesquisador, sabe? Como uma espécie de arqueólogo, digamos assim, né? Que ele tá investigando as tais de ruínas kandarianas, né? Da região do Kandar, que eu não sei nem se existe, eu acho que não, né? Mas eles falam que, tipo assim, e fala que encontrou lá, entre os objetos que eles encontraram lá, eles encontraram o Necronomicon Ex Mortis, sabe? Que traduzindo vulgarmente quer dizer o livro dos mortos, sabe? Que lá tem rituais sumérios, sabe? E daí que ele foi se isolar lá nessa cabana, porque lá era mais fácil de continuar a pesquisa dele sem estar perto da sociedade e tudo mais. E daí, lendo esse livro, ele encontrou rituais que são feitos, dizem ali que são feitos para invocar o demônio, sabe? E fazer e provocar a ressurreição dos demônios e tudo mais, né? E daí diz também que o livro é feito em carne humana, entendeu? Então tudo aquilo lá é feito em carne humana e escrito com sangue, né? Então é um objeto realmente assim profano, né? Um negócio diabólico. Então, se fosse real, seria algo realmente assustador, né? E daí nisso a Cheryl começa a se assustar, né? A Cheryl tipo, a última coisa que a gente escuta da gravação é que ele tá falando que, lendo tais rituais ali que ele encontrou, é dito que é possível que os demônios possuam o corpo dos seres humanos, né? Aí a Cheryl pega e ela surta, né? Ela, ela fica, começa assim, não, não quero mais ouvir isso, né? Ela chega assim e clica assim o botão para dar pause, né? E daí o Scott, né? Ele fala assim, não, pera aí, para de frescura, eu quero saber como é que termina essa história, né? Daí ele insiste, é só uma gravação, vamos escutar, né? Ele dá play novamente, né? E daí a gente escuta os salas de rituais, né? Que daí é ele fala, o velho lendo algumas coisas que eu não compreendo, né? Se é algum idioma real, eu não sei do que ele tá falando, né? E daí, enquanto tá. O velho tá falando as palavras finais assim, do encantamento dele, né? A Cheryl começa a surtar, daí ela começa a gritar assim: Faça parar, faça parar! Aí ela dá o último grito assim e tal. Numa cena também que é boa, sabe? Eu não vou dizer que a atuação dela, tipo assim, não convence, não. Parece realmente um momento de surto. Aí quando a janela quebra, como se um galho tivesse batido assim na árvore, né? E a gente tava vendo, também mostra os takes do lado de fora da casa pra gente entender que, tipo, eles não deviam ter botado aquilo lá pra rodar, que só o fato de eles estar reproduzindo aquela fita estavam revivendo, trazendo algum mal ali pra aquela floresta e tal, de novo, né? Que provavelmente o velho tinha feito isso também quando ele recitou aquelas palavras, né, em pessoa, e agora eles reproduzindo deu a mesma coisa. Então, né, basicamente, fudeu, né? Aí mostra assim, depois que a Cheryl surtou e saiu lá da sala, e o Scott fala assim, até o Ash fala assim, Scott, tu viajou dele, fala assim, vai te fuder, tua irmã que é uma cuzona, uma arrombada do caralho. Claro que ele não falou assim, né, eu tô sendo muito mais obsceno do que o diálogo do filme realmente é, mas vocês entenderam o ponto, né? Aí depois a gente vê uma cena em que o Ash presenteia a namorada dele com é uma espécie de colar, sabe, que tem um pingente assim e tal, né? E a gente vê alguns momentos românticos, assim, só pra, né? Mas, que nem eu falei, esse aqui é o tipo de cena que tem nesse filme que não tem nos outros, que o Ash, nesse primeiro filme, ele é muito parecido com um personagem genérico de filme de terror, sabe? Ele tem comportamentos que tu esperava de qualquer ser humano passando pelas situações que ele vai passar, que são assustadoras, né? E esse tipo de coisa eu podia ter falado antes de ter entrado nos spoilers, mas né. Uma parte, o selling point dessa obra do Evil Dead, que eu devia ter dito lá para várias pessoas, o que fazia muita gente gostar, pelo menos eu acredito, né, que é uma coisa que sempre foi marcante para mim, inclusive antes de eu assistir, eu já sabia que Evil Dead era sobre isso, porque era um filme que basicamente as pessoas reagiam contra os demônios, contra seus agressores, sabe? É um filme que, né, o velho não, isso daí eu não posso. Eu podia revelar agora, mas não vou revelar agora. Mas é um filme que tem cenas de violência em que os humanos estão matando os demônios, sabe? Eles estão atirando neles, decapitando eles, sabe? Cenas que várias vezes nesses filmes assim, de terror, principalmente quando o assunto é possessão demoníaca, a gente não enxerga, né? Como, por exemplo, né? Pensa que esse filme daí é de 81, né? Então, ele é. Deixa eu ver. Ele é
8 anos depois do Exorcista, né? Eu não sei se o Exorcista foi o primeiro filme hollywoodiano a falar mesmo assim de possessão demoníaca, mas pelo menos era um dos mais famosos, né? 73. Então Evil Dead veio alguns anos depois daí e tal. E a diferença de Evil Dead para um filme tipo Exorcista e tal é que em vez dele tratar essa questão da possessão demoníaca de uma forma mais realista, entre aspas, né? E falar que o jeito de lidar com isso é através da, de exorcismo, né? No Evil Dead é o contrário. É o contrário, não. No Evil Dead é diferente. Eles dizem, olha só, depois que alguém for possuído por um demônio, o único jeito de se livrar desse demônio é matar a pessoa e desmembrar ela, sabe? Então isso daí faz parte da história, sabe? É uma história que tu vai ver momentos de violência contra seres humanos e de seres humanos contra demônios, né? E daí é um bagulho que, né? O Ash, até esse Ash desse primeiro filme, ele vai passar por isso, né? Porque afinal ele é o protagonista. Mas, ainda assim, nesse primeiro filme, as coisas que ele fala, o jeito que ele age, qualquer pessoa que. Tipo, quando eu for assistir os filmes, eu assisti em ordem cronológica, óbvio, e eu já sabendo que Valdez ia se tornar, eu já ficava meio que assim, ué, Ué, não, eu já ficava assim, que curioso, né? Que diferenças que. Eu já imaginava que ia ser muito gritante a diferença de comportamento do Ash do primeiro filme pro segundo e pro terceiro. E realmente é, sabe? Aquela famosa, assim, evolução de personagem tem muito, assim, no Evil Dead e tal, né? E eu não acho que o primeiro filme seja pior por causa disso, sabe? Honestamente, eu me acostumei. Eu acho que todos os filmes têm coisas muito interessantes e que várias dessas coisas não foram revisitadas nos outros, sabe? Eu acho que por mais que eles sejam a mesma franquia, a mesma história, com o mesmo protagonista, eles conseguiram ser realmente diferentes e quem assistiu as minhas 3 análises vai conseguir entender exatamente o porquê, né? Enfim, aí explicado tudo isso, vamos mudar pra cena então, que a loucurada basicamente vai começar, digamos assim, né? Aí mostra que a Cheryl tá sozinha no quarto dela, né? E ela começa a ser chamada pelos espíritos, digamos assim, né? Nós, enquanto audiência, enquanto espectadores, a gente vê que alguém tá falando assim, join us, que quer dizer assim, junte-se a nós, né? Só que ela começa a sair pra fora da cabana e criar uma songamonga, né? Eu imagino que isso daí quer dizer que é tipo uma espécie de controle mental, sabe? Alguma coisa que os demônios podem fazer pra atrair as pessoas que estão com medo deles. Sei lá, eu tô tentando justificar esse tipo de comportamento, né? Porque meio que não faz sentido uma mulher, né? Sair no meio da noite de uma cabana, depois de ter passado por uma situação que ela já ficou estressada, que ela já gritou e surtou, meio que não faz sentido essa mulher agora sair por vontade própria pra fora da cabana e depois vagar até o meio da floresta. E ela vai caminhando, caminhando bastante, né? Aí, mais ou menos uns 25 minutos de filme, né? A gente vai enxergar a primeira cena de violência mesmo, que é a famosa cena, né? De estupro pela árvore, né? Então vamos explicar. Então, essa cena aqui eu acho que ela é bem boa no sentido assim de ser uma cena de terror, sabe? Acho que é uma cena que foi bem feita, o efeito especial, que no caso não é CGI, é um efeito prático e tal, né? Pra conseguir fazer aquelas cenas que a gente vai enxergar, que basicamente a mulher, tu vê que ela começa a ser atacada por umas raízes, sabe? Como se fosse, não é raízes, é como se fosse não é galhos também, sabe? Mas são partes de árvore, sabe? Começa a chegar perto do corpo dela, se enroscar assim no corpo dela, e daí vai derrubando ela, entendeu? Vai apertando, e vai cortando a parte vai cortando a roupa dela, vai cortando a carne dela. Então, tipo assim, enquanto ela tá se desesperando, ela tá sendo apanhada, pouco a pouco ela vai soltando uns gritos, vai soltando uns berros, vai se ferindo, vai expondo carne, vai expondo um seio, né? Então trabalha várias dessas coisas assim e tal, enquanto a gente tá enxergando esse ataque da natureza, digamos assim, né? E depois realmente rola assim uma situação assim de estupro, entendeu? Né? Mas é uma árvore, né? Mas é basicamente tu vê que a planta vai ir lá e vai penetrar na mulher assim e tal. Então é uma cena realmente pavorosa, né? Então por isso que eu digo, esse filme daí é um filme de terror. Não confunda-se, apesar da franquia ser famosa pelas suas cenas de comédia, principalmente nesse primeiro filme que não confunde-se disso, né? Então essa primeira cena daí, digamos, talvez até em parte seja a mais forte de todas, né? Mas a mulher não morre, ela se levanta depois que a árvore dá umas penetradas, entre aspas, dela ali e tal. Ela se levanta e sai correndo com a roupa rasgada e fudida, e sai correndo por bastante tempo numa fuga desengonçada, sabe? E daí nós vamos enxergar daí, é uma das primeiras vezes, tipo, acho que antes já tinha aparecido, mas não tinha ficado tão claro. Essa é uma das primeiras vezes que a gente enxerga claramente um famoso demônio invisível. Como assim demônio invisível? É que tem um dos demônios dessas franquias de filme aí do Evil Dead, é basicamente uma entidade invisível que a gente sabe que na verdade não é ninguém, sabe? É só uma câmera que segue, né? Mais uma vez as loucuras do Sam Raimi. É basicamente uma câmera que segue os personagens e fica vendo um som, sabe? Escuta assim, sabe? Uns grunhidos como se fosse um bicho que estivesse seguindo eles, e eles vão olhando para trás e eles vão gritando.
como se eles estivessem enxergando algo, né? Só que nós, enquanto audiência, a gente nunca vê essa criatura, a gente só enxerga sempre através, digamos, como se fosse a visão do demônio, sabe? Como se fosse, porque a gente enxerga através dos olhos dele, digamos assim, né? E daí essa guria foge e tal desse demônio invisível, né? Mas eventualmente ela consegue chegar na cabana, né? E daí ela insiste assim pro irmão dela levar ela embora. Ela fala, cara, eu vou embora, não vou ficar aqui, né? Esse também é um comportamento, eu acho que é adequado, né? Acho que qualquer pessoa que fosse abusada sexualmente de uma árvore ia querer sair daquele lugar. E ela fala, não vou dormir aqui, nós temos que ir embora. E eu acho, cara, mas tá no meio da noite, eu vou embora quando amanhecer. Ela, não, temos que ir embora agora, eu não vou passar aqui. Ash, vai lá. Daí, tá bom, vou levar, Tônia. Vou te levar pra algum lugar ali, tu dorme num hotel lá na cidade, né? Daí eles dirigem até a ponte, né? Aquelas que eles atravessaram mais cedo e a ponte já está caída, né? Então, nós entendemos que foi derrubada pelas forças das trevas, entendeu? Assim e tal, né? E daí a guria tem mais um momento de chilique que ela fala: Não, a gente não vai conseguir sair daqui, nós vamos todos morrer, né? Que eu tô sendo assim. Falando desse jeito, mas eu acho que também faz todo sentido dentro da história, né? Porque ela tava certa, entre aspas, né? Não vão todos morrer, mas porque só o Ash vai ficar vivo, né? Enfim, aí de volta à cabana, né? A gente vê que o Ash tá escutando mais daquela fita, né? E daí ele que descobre que a esposa do pesquisador foi possuída por um demônio, né? O velho fala isso na gravação, que ele acredita que a mulher dele agora foi possuída por um demônio, por uma entidade, né? E que a única forma de matar esses demônios é através do esquartejamento do hospedeiro. Então, né? Isso daí realmente é dito no filme, faz parte da história, entendeu? Pra tu livrar uma pessoa que foi possuída por um demônio, só tem um jeito. É matar a pessoa, entendeu? E além de só matar, tu tem que picar em pedacinhos. É o único jeito que tu consegue livrar aquele corpo do demônio que possuiu. Desses demônios, dessa história, desse universo, né? Esses espíritos sumérios antigos que vêm à vida graças àquelas palavras escritas no Necronomicon. Enfim. Aí mostra que as namoradas dos rapazes, né? A Shelley e a Linda, né, estão brincando de adivinhar a carta, sabe? Tipo, uma das gurias tá tipo assim, qual carta que eu tenho aqui? E a guria diz que acertou, né? A Linda fala assim, ai, Ash, olha só, eu acertei a carta. Daí ele fala, ah, tá muito legal, né? Ele meio que caga pra ela, porque ele tá mais interessado no áudio que ele tá ouvindo, né? E daí quando vê, rola outra cena que eu acho maneira, né? Que daí e quando as duas meninas estavam brincando disso, daí a Cheryl, que ela não tava brincando, ela tava lá olhando pela janela, ela começa a acertar todas as cartas, sabe? Ela começa a falar uma por uma, inclusive antes da mulher tirar a carta da frente, ela já tá acertando a carta que tá embaixo, sabe? Então ela tá mostrando, assim, os poderes paranormais, digamos assim, né? E daí, quando vê, ela simplesmente vira pra trás, tá com uma cara horrível, assim, e tal. Claro que daí a maquiagem, é efeito, eu imagino que muita gente pode achar esses efeitos, assim, até bizarros, engraçados. Eu não vou dizer que tu tá errado, eu vou dizer pra ti que talvez seja até realmente tipo de demônio engraçado, mas não deixa de ser uma criatura bem feia, né? Então esse é um filme que é outra coisa marcante. As entidades, tipo, as pessoas que são possuídas aqui nesses filmes do Evil Dead, eles ficam claramente com um aspecto muito diferente de um ser humano, né? Enfim, aí a Sherry começa a levitar, né? E com essa cara dela horrível, e ela começa a fazer as juras de morte que meio que são tradicionais desse filme, sabe? Essas entidades sempre que. Em todos os filmes, a primeira vez que aparece um demônio, ele fala um monte de merda, ele fala: vocês vão morrer, assim como aqueles que vieram antes de vocês, porque vocês nos fizeram despertar do nosso descanso eterno, sabe? Esse tipo de baboseira que um demônio do mal fala, né? Aí depois que ela levita e fala essas abobrinhas, o corpo da Cheryl cai no chão, né? E daí o Ash e a Linda começam a se aproximar dela e tal, né? E eu já pensei assim, tem caroço nesse angu, né? E daí quando eles chegam perto demais, a Cheryl mais uma vez se acorda com aspecto demoníaco, né? E daí ela pega um lápis, assim, que estava caído no chão perto dela, e ela acerta, assim, no calcanhar da Linda, sabe? E, numa cena bem demorada e tal, assim, que tu vê bem, assim, bem explicitamente, assim, o lápis entrando na perna dela, saindo sangue, né? Claro que é filme, claro que é feito, claro que, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Mas ainda assim, eu acho bem divertido, porque esse filme, ele nos mostra as, o take da violência, digamos assim, né? Aí o Ash tenta fazer alguma coisa e a Cheryl joga o Ash longe também, sabe? Só com um empurrão. Depois ela joga a Linda longe também, né? E ela começa a caminhar em direção ao Ash, que ele tá caído assim, com um armário que capotou por cima dele, sabe? E daí a irmã dele, por certo, tá chegando perto dele, né? Só que daí o Scott, que antes dessa cena de loucura começar, dava pra ver que ele tava do lado de fora da casa cortando lenha, ele entrou correndo e tal. Na verdade, ele já tinha entrado no momento
que a Cheryl tinha levitado. Ele ouviu também as baboseiras que a Cheryl falou, digamos assim, né? Aí ele chega assim, bate com o cabo do machado assim na Cheryl, e daí depois que ela cai no chão, ele dá uma bicuda assim na cara dela, sabe? Tuf, e ela cai dentro daquele porão, sabe? E depois ele consegue trancar ela lá e tal, dentro daquele. Ele fecha aquele alçapão, sabe? E tranca ela lá naquele porão, né? E daí primeiro ela fica sacudindo, 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 querendo sair, mas uma hora ela desiste e tal, e simplesmente, né, fica presa lá e tal, né? É que ele teve que passar uma corrente e tal pra manter ela presa lá. Enfim, aí o Scott manda a namorada dele dormir pra descansar, né? Ele fala assim, olha, foi muito fodido essa noite, né? Porque daí nesse momento todos eles já estão, sabe, já estão completamente. Ah, não, pera aí que essa aqui eu pulei pra frente, gente. Foi sem querer, foi mal. Não. Primeiro, a gente vê o Ash colocando a namorada dele pra dormir, né? A Linda, que foi aquela que ela teve a perna perfurada pelo lápis, né? A calcanhar perfurada pelo lápis. E daí, enquanto isso, o Scott e a Shelley, que eles estão assim na. Eles estão lá perto da lareira e tal, né? Eles começam a olhar pra Cheryl, que a Cheryl tava dentro do porão, só que ela consegue enfiar os olhos dela assim pra fora do alçapão, sabe? Inclusive esse take do rosto da Cheryl pra fora do alçapão é uma das imagens mais famosas desse primeiro filme aí do Evil Dead. E daí, mais uma vez, tem um momento assim que daí quem surta agora é a Shelley, que ela fica assim, meu Deus, por que que ela faz esses sons horríveis? E os olhos dela, o que tem de errado com os olhos dela? Sabe, ela dá uns berrão assim, né? E daí o Scott fala assim, não, tinha calma, mulher, tu dormir pra descansar aqui. O bagulho é que tá doido mesmo, né? Agora todo mundo já tá com o cu na mão, porque, né, é óbvio que tem caroço nesse angu, né? Com a aparência que a Cheryl ficou e depois de ver a mulher levitando, acho que não tem muito espaço pra dúvida, né? Enfim, só que daí a Shelley que foi pro quarto pra descansar, mostra que daí a gente vê que ela foi possuída por um demônio, sabe? A gente vê que alguma coisa, uma força arrebentou através da janela dela, né? E daí o Scott vai lá investigar o barulho, né? E eventualmente ele dá de cara com a namorada dele lá no banheiro, sabe? Ele, é uma cena bem longa, vai construindo uma expectativa boa, digamos assim, até o momento que simplesmente a mulher dele aparece, pula nele assim, sabe? Se agarra nele e ele sai do banheiro girando com ela assim e tal, né? E atira ela perto da lareira. E ela começa a queimar, inclusive, a cabeça dela cai dentro do fogo, ela começa a pegar fogo. Só que, né, de certo, eles ainda não sabem muito bem, né, o que que tem que fazer. Principalmente, tipo, o único que escutou o áudio foi o Ash, na verdade, né. Enfim, aí o Scott, ele puxa o corpo da namorada dele do fogo, né, e daí ela fala assim, ah, obrigado por ter me salvo, não sei o que lá, bonitão, mas agora você vai se juntar a nós. Daí ela tenta atacar ele, né, e ela tava segurando daí aquela adaga, aquela faca bizarra que eu falei pra vocês que tem um cabo de esqueleto assim, né, e daí rola uma cena assim, tal, que a, o bicho tá tentando matar o Scott tá tentando reagir, né? O Ash chega no meio dessa loucura e ele tá com uma cara de apavorado que ele não consegue entender o que tá acontecendo, né? E daí, após uma briga estranha, sem a gente saber muito bem o que tá acontecendo, dá pra ver que o Scott conseguiu apunhalar a Shelley, sabe? A namorada dele que agora era um demônio possuído, né? Ela solta um birro estridente que dura uma eternidade, sabe? Esse aqui é o tipo de momento que eu posso dizer que eu poderia aceitar que vocês me digam que é comédia, porque, tipo, a verdade é que depois que esse bicho é esfaqueado, ele deve ficar mais de 10 segundos gritando, sabe? É uma cena muito longa, eu acho que o desconforto que ela te causa é de propósito, sabe? Tipo assim, ah, vamos fazer essa cena em longe demais, só para as pessoas ficarem se perguntando o que que tá acontecendo, né? E depois que ela faz essa gritaria toda incrível e começa a sair um monte de jato, de coisa nojenta do corpo dela, ela ainda não tá morta, sabe? O Scott foi chegar perto dela, ela tentou se levantar de novo, e daí o Scott fala assim: ah, ataca ela, que o Scott fala assim pro Ash, porque o Ash tava segurando o machado, né? O Ash que é o nosso protagonista, o Ash que vai se tornar basicamente um super-herói de histórias em quadrinho, dessa primeira oportunidade dele de lutar com o demônio, a reação dele é de travar, entendeu? É basicamente o que eu falei, mais uma vez confirmando que nesse primeiro filme ele é muito mais parecido com o protagonista genérico de filme de terror, sabe? Então, quem salva ele basicamente é o Scott, sabe? Porque o Scott viu que ele não vai se mexer, ele chega lá e arranca o machado da mão do Ash, sabe? E ele começa a picar o corpo da. Ele acerta uns golpes na cabeça da namorada dele e depois começa a picar ela assim, sabe? A gente enxerga ele dando pelo menos umas 14 machadadas, né? A maioria desses golpes a gente não enxerga, sabe? Na verdade, nesses momentos que são de desmembramento, né? Eles têm o bom gosto, digamos assim, da câmera ficar só mostrando que ele tá descendo ele machadado e saltando-lhe sangue pra cima, e o Ash fazendo umas caras de pavor, né? Porque basicamente ele tem que vender o fato de que ele tá vendo um ser humano, e não é qualquer um ser humano, é a namorada dos amigos dele sendo retalhada por ele, né? Devido ao fato de que ela virou um demônio, então ele tem que vender de que o fato de que isso é um momento bizarro, né?
Aí o Ash fala, depois que passou a cena, os dois, o Scott tá quieto, assim, só observando o momento. O Ash fala, Scott, o que a gente tem que fazer? Daí o Scott fala, agora a gente tem que enterrar ela. Mas daí o Ash fala bem assim, mas Scott, a gente não pode enterrar ela, ela é nossa amiga dela. Daí o Scott olha pra ele e fala, Ash, ela tá morta. A Shelly tá morta, sabe? Dá pra ver assim. Enfim, é um filme de terror, né? Aí depois de enterrar a Shelley, né? Eles vão pro quintal e enterram os pedaços dela e tal. Aí o Scott, né? O Ash vai conversar com o Scott dentro da cabana de novo e o Scott fala, mano, eu vou largar dessa cabana. Daí o Ash fala, cara, não tem como ir embora, tá cedo ainda. Tipo, tá tarde ainda, entendeu? Não tem como largar antes do sol amanhecer e a gente já sabe que não tem a ponte tá caída. Ah, eu vou dar uma volta, eu vou encontrar um caminho, entendeu? Não importa. Daí ele fala, ah, mas a Linda não tem como caminhar, ela tá com a perna fodida. Daí ele fala assim, eu não me importo com ela, ela é tua namorada, sabe? Tu que se vira. Então ele é mais uma vez reforçando o fato de que o Scott é um cuzão, né? Apesar dele ter sido o herói que salvou o Ash. Enfim, aí o Ash vai checar a Linda, né? E daí quando ele vai ver como é que tá a perna dela, automaticamente a gente vê que a perna dela tá pior, muito pior, né? Só que daí ela já passa por uma transformação naquele momento, sabe? O pé dela já escurece por completo, vai pro rosto dela, já tá completamente maquiado, e ele tenta pular assim nela, sabe? E daí o Ash sai correndo, né? Ele chega, abre a porta pra sair pra fora da casa, né? E quando ele tá assim, de saída, o Scott se agarra nele, sabe? O Scott tá assim, me ajuda, Ash, por favor, eu fui atacado, né? Aí o Ash arrasta o amigo dele pra dentro de casa, né? E daí eles passam pela a Linda, que ela tá possuída e tal, mas ela, por algum motivo, em vez de ela ser um demônio agressivo, ela é um demônio só zombeteiro, digamos assim. Não que ela não vá atacar o Ash, porque ela vai, né? Mas inicialmente ela tá só sentada, você sabe, com as pernas cruzadas, com uma maquiagem completamente asquerosa. E não deixa de ser uma situação também, assim, eficiente, sabe? Também gera desconforto. Mas eu quero dizer que por algum motivo ela não tava atacando, sabe? Enfim. E daí o Scott tá assim. Ele começa a se lamuriar, sabe? O Ash batendo sentado, ele fala, eu não quero morrer, Ash, eu não quero morrer. Aí o Ash começa a dar uns tapas assim na cara dele. Você acorda, Scott, porque ele tava meio que apagando, sabe? Você acorda, Scott, me diga, você encontrou um caminho, tem como a gente fugir? Daí ele fala, não tem como, não tem como, Ash. Eu tentei sair, mas a floresta, cara, a floresta não deixa. Né? A gente sabe que a floresta não deixa, a floresta até estuprou a irmã do Ash, né? Aí nisso, os demônios tudo começa a sacanear ele, sabe? Tipo, a Linda que tava sentada de perna cruzada assim no chão começa a falar um monte de merda, assim, falando que eles vão morrer, que eles vão se fuder. E a Cheryl que tava dentro do alçapão ainda, sabe? Lá no porão, assim, tentando escapar, assim, sabe? Ela só dá pra gente ver a cabeça dela, ela tá assim, e começa a imitar o Scott falando, ai, Ash, eu não quero morrer, Ash, me ajuda, Ash, por favor. Começa a se fazer assim, sabe? Pagando de demônios zombeteiros. Aí o Ash chega putaço assim na cara da Linda e dá um tabefe, assim, ele dá uns dois ou três tapas na cara dela, da demônia, sabe? Puxa, puxa, numa cena também que é levemente engraçada, né? Aí o Scott fala assim, mata ela, sabe? E daí a Sharon fala assim, que a demônia é possuída, né? Ela fala assim, isso, mata ela se tu é capaz, namoradorzeiro, sabe? Namoradorzeiro, meu Deus, namorador só, namoradorzeiro, perdão, gente, eu peço perdão pra quem teve que ouvir isso, mas enfim, né? Vamos fazer de conta que isso nunca aconteceu, né? Aí o Ash chega, ele aponta uma escopeta assim na cara da Linda, né? Só que daí ela fica dando risadinha e ele fica pensando, refletindo, refletindo. Quando vê a demônia, ela baixa a cara, né? E ela fica com o rosto normal, sabe? O rosto dela, tipo, a maquiagem desaparece, digamos assim. Ela fica com o rosto de ser humano normal. E ela fala: ai, Ash, por favor, não deixe eles me levar de novo, eu preciso de ajuda e tal. Daí ela chega assim e abraça ele, sabe? E ele cai no truque, né? Porque ele é um burrão. Que não foi nesse primeiro filme, ele não tá preparado pra lidar com essas entidades, né? Aí a Cheryl pega assim e garante. Ele começa a escutar a voz da irmã dele que garante que ela tá bem agora. Ela fala assim: Ash, com a voz normal dele agora. Eu tô bem agora, pode me deixar sair. Abre aqui, por favor, agora eu tô bem. Aí ele começa a chegar assim: Cheryl, Cheryl. Né? Porque ele tava querendo acreditar, se o cuzão ainda não tinha entendido que já era, né? Aí, enfim, ele chega lá, ele deita perto do alçapão, né? E a Cheryl arrebenta assim a mão dela, a mão do demônio, né? Sai pra fora assim, segura ele e começa a sufocar ele assim. Agora tu vai morrer, seu filho da puta. Daí ele tenta escapar.
Ele consegue, né? Ele não morre, pelo menos. E a Sharon fala assim: vou te pegar, seu cuzão, vou sair daqui, vou comer esse teu rabo. Né? Mais uma vez, é isso que ela fala, né? E depois daí, ele arrasta o Ash, né? Ele arrasta a Linda pra fora da casa, ele agarra ela pelas pernas, mais uma vez reforçando isso que eu falei pra vocês, de que ela não é um demônio muito agressivo, né? Porque ele arrastou ela basicamente, sem bater nela, sabe? E ela só começou a dar gargalhada e ele arrastou ela pelas pernas e botou ela lá no meio do pátio, sabe? E daí ele volta assim e tal. É isso? Não, aí de volta pra cabana, né? O Ash, ele dá água na boca do Scott falando que eles vão escapar, sabe? Tu vê que ele tá assim, vai escapar eu, tu, a minha irmã, a Linda. E eu, tipo assim, como tua irmã, cara? Tua irmã é um demônio. A Shelly dele fala, não, a Shelly não. A Shelly tá morta. Tipo, cara, tá todo mundo morto. Inclusive dá pra te ver que o Scott tá morto também, né? O próprio Ash nota que ele tava ali dando água pra um defunto já. Aí o Ash daí é atacado pela Linda, né? Então, aí nesse momento é a primeira vez que o demônio que tava no corpo da demônia, tava no corpo da namorada dele, ataca ele. Aí a Linda chega assim e tal, mais uma vez empunhando aquela adaga que eles encontraram lá embaixo, sabe? Que é uma adaga kandariana, digamos assim. Ela também tem a ver com esses rituais, tá certo? Era alguma adaga que era utilizada pra fazer rituais. Enfim, não sei, sabe? Tô inventando história já aqui. E daí o Ash, ele acaba esfaqueando ela, sabe? Ele consegue tirar a arma da mão dela, esfaqueia ela, né? Ela grita, ela berra, voa um monte de sangue pra tudo quanto é lado, né? Que esse filme tem jatos de sangue e outras coisas mais nojentas pra caramba, né? Ele carrega o corpo da Linda até a cabana de ferramentas, né? Mostrando que ele ia fazer o certo. Ele prende ela assim e tal, e dá pra ver que ele ia desmembrar ela com a motosserra. Inclusive, essa é a primeira e única cena da motosserra nesse filme aí e tal, né? Pra quem não sabe, a motosserra é o objeto, assim, a assinatura do do Ash Williams, né? Ele vai aparecer com a motosserra no segundo filme, no terceiro filme, vai aparecer com a motosserra na série, e em várias outras mídias que o Ash já apareceu, tipo no jogo do Mortal Kombat, em histórias em quadrinhos que ele já apareceu também, ele sempre aparece com a motosserra dele. Só que nesse primeiro filme ele não usa ela nenhuma vez. A única vez que ele ia usar ela, ele arrega e tal, ele se prepara pra retalhar o corpo da mulher, porque ele já sabe que é o que tem que fazer, só que daí ele peida de novo, sabe? Ele vê o pingente dela assim, ele chora, entendeu? Nesse primeiro filme ele se preocupava muito em fazer o Ash parecer muito mais um ser humano e não um maníaco sociopata que ele vai se tornar eventualmente, né? Mas digamos que ele se tornou maluco por causa das experiências dessa cabana. É bem compreensível, né? Aí, depois disso, o Ash decide enterrar a Linda, né? E a gente sabe que vai dar errado, que não dá pra te enterrar esses demônios antes de fazer o certo, né? Mas daí, então, enquanto ele tá cavando o buraco, ela se ergue novamente, né? Eles lutam mais uma vez, e dessa vez daí o Ash arranca a cabeça dela fora com uma pá, sabe? Ele tava com uma pá de corte lá, que ele realizou, né? Que ele fez o buraco, né? E daí ele corta a cabeça dela e a gente passa por mais uma das cenas que dá pra ser categorizada como humor, tá ligado? Porque daí o cadáver dela cai com uma ferida bem na cara dele e espirra muito sangue, muita meleca, parece assim, um chocolate assim, na cara dele, sabe? Então, mais uma vez, dá pra ver que o diretor queria que especificamente o Ash fosse lavado de coisas gosmentas, porque, de certo, ele achou que isso seria interessante, né? Aí o Ash volta pra casa e ele descobre que a Cheryl escapou do porão, sabe? A porta do porão tá arrombada, e daí a gente sabe que agora finalmente a irmã dele, que foi a primeira pessoa a ser possuída nesse filme, finalmente ela terá que ser enfrentada, né? As outras duas mulheres já até estão mortas e enterradas, né? Aí a gente passa por umas cenas assim tal que são meio que. Eu não diria que elas são chatas, mas eu diria que elas são menos interessantes do que várias outras cenas que a gente tava vendo, sabe? Provavelmente porque é o Ash sozinho, entendeu? Ele pega a espingarda, ele vai até lá o porão pra pegar munição, entendeu? E fica passando por umas coisas que ele tá, tipo assim, procurando a irmã dele, né, sabe? Só que como ele tá só passando sozinho, meio que, né? A gente só vai vendo que ele tá surtando, ele vai perdendo a cabeça e tudo mais, né? E daí ele encontra a munição que ele queria, depois ele volta lá pra cima, né? E daí o que mostra que com certeza ele tá maluco é que ele chega assim na frente assim de um espelho e ele vai colocar a mão no espelho e a mão dele entra, sabe? Como se fosse um líquido, digamos assim, sabe? Aí ele volta pra realidade quando começa a rolar um monte de barulho assim na casa, sabe? As portas se abrindo, se batendo, assim, umas coisas paranormais genéricas, né? E daí ele até fala assim: eu nunca imaginei que eu acabaria assim. Daí eu fico, sempre que eu ouço isso, eu penso: bom, quem é que imaginou, né, Ash? O cara tinha que ser meio maluco pra imaginar que o fim da vida dele ia ser assim, sozinho numa cabana onde os quatro. Amigos e ou irmã dele ou namorada dele se tornaram demônios querendo matar ele, né? Aí ele volta a si pra tentar impedir a Cheryl de entrar na casa, entendeu? E daí
a mulher tava tentando agarrar ele através da porta, sabia? Ele dá um tiro assim na cara dela, né? Só que não mata ela, mas ferra a cabeça dela pelo menos, né? E daí, nisso, o Scott se ergue, sabe? O amigo dele que tinha morrido no sofá, aquele momento, quer dizer, há uns tempos atrás, agora que ele volta à vida, possuído por um demônio também, né? E daí rola uma batalha final que basicamente o Ash, ele tá tomando uma ruim, né? Ele começa a apanhar dos dois demônios, primeiro o Scott bate nele, depois a Cheryl entra dentro da casa e ela caminha até pra pegar uma barra de ferro e começa a dar-lhe com a barra de ferro sendo nas costas dele, sabe? Ele basicamente tá sendo mordido no pé por um demônio, e levando paulado do outro, ele tá levando uma ruim. E enquanto isso tá acontecendo, ele tá querendo pegar o livro, o Necronomicon, porque por algum motivo ele descobre ou se convence que se ele queimar aquele livro, ele vai conseguir fazer com que os demônios, sabe, morram ou desapareçam, né? Aí depois que os demônios quase matariam ele, estavam prestes a matar ele, né? Rola aquele clichê clássico do filme que no finalzinho ele consegue tocar assim o livro pra cair na lareira, ele pega fogo. Infelizmente ele tava certo, a gente passa por uma cena muito legal em que os demônios estão se desfazendo, sabe? Num efeito que eu acho muito maneiro e nojento, sabe? É um stop motion, né? Stop motion é uma técnica de cinema. Pra quem não sabe o que que é difícil de explicar, mas basicamente tem a ver com miniaturas e massinha de modelar e um processo que é muito demorado, mas muito legal. E eu acho que fica muito maneiro para alguns momentos, sabe? Que né, é um efeito especial que tu não usa CGI, sabe? Tu faz algo na frente das câmeras, digamos assim, né? Então os corpos dos zumbis começam a desfazer com efeito stop motion, que é muito legal, e eles vão. Legal e também nojento, né? E além disso, tipo, sai umas mãos de dentro deles, sabe? Como se estivesse saindo os braços de dentro deles e arrancando a carne deles, sabe? Enfim, é um feito muito legal. Acho que vale muito a pena vocês que, que não forem ver o filme, pelo menos procurem essa cena daí e tal, pra ver como ela é divertida, na minha opinião, né? Essa é a palavra-chave pra esse filme, sabe? É um filme divertido. Tu se entretém, tu se distrai com os demônios, se distrai com as coisas que eles falam, com as cenas, com as situações, sabe? Pra mim é um filme que constantemente ele tá me divertindo, né? Aí, pra encerrar, né? Tá todo mundo morto, menos o Ash. Ele tá saindo pra fora da casa assim e tal, né? O sol já tá raiando. Todo mundo morreu, menos ele, né? Pensa, bom, que espécie de vida fodida esse maluco vai ter, né? Pensa no que esse cara acabou de passar e que tipo de vida ele vai ter. O que que ele vai contar pros outros, entendeu? Como a gente chegar em casa e falar, mãe, pai, então a minha irmã morreu, mas não fui eu que matei ela. Foi simplesmente um demônio que entrou lá e daí eu tive que tocar um livro no fogo e o corpo dela foi desfeito. Enfim, né? É difícil racionalizar o que vai acontecer no evento do Ash. Mas basicamente eles tiveram que fazer isso quando foi rolar a série, né? E a cena final que a gente enxerga é como se ele tivesse sido pego pelo demônio invisível, sabe? Aquele demônio que apareceu algumas vezes nesse filme, que nem eu falei que perseguiu a Cheryl. Ele vem mais uma vez, já com o sol raiando, que a gente nem sabia se esses bichos podiam andar durante o dia, e aparentemente sim. Ele chega até a entrar dentro da casa, sabe? Ele entra pela porta dos fundos, atravessa pela porta da frente, o Ash vira pra ele e entra assim na cara do Ash, e o Ash grita, ah! Sabe, o filme termina. Basicamente era uma cena que deixava um possível, assim. Eu diria que é um final inteligente, sabe? Porque ele dá duas opções. Ou ele pode ser o Cliff, sabe? O cliffhanger, melhor dizendo, né? Que é aquela cena que é colocada de propósito para nos deixar claro que vai ter uma continuação, ao mesmo tempo que tu pode encarar como um final, sabe? Como se, digamos, o Ash também foi possuído e basicamente eles perderam, sabe? Os demônios venceram, né? Porque basicamente não tinha como, por que que ninguém acreditar que nós voltaríamos a ver o Ash de novo e até que nós não voltaríamos, como eu falei, esse estúdio é pequeno, o próprio Sam Raimi, de certo, ele e Bruce Campbell pretendiam fazer mais filmes, porque deu pra ver que eles gostavam dessa história, desse universo que eles tinham criado, e gostavam do personagem do Ash, né? Só que eles realmente não tinham um contrato que garantia que ia ter um segundo filme, e o segundo filme, o Evil Dead 2, ia sair só 6 anos depois, sabe? Em 1987, após, sei lá, eles terem feito dinheiro com outros projetos, ou eles terem certeza de que as pessoas gostariam de ver um segundo filme, sabe? Eu não sei o que que levou, mas 6 anos depois para uma sequência, sabe, de um filme que nem tinha sido confirmado que ia ter uma continuação, dá pra dizer que é um intervalo bem grande de um filme por outro, né? Hoje em dia a gente tá muito acostumado com as trilogias, ou com as sequências, pelo menos, terem sido planejadas de antemão. Então, né, é isso aí. Sabe, eu já falei, né, já terminei, já foi, acabou o filme, falei tudo que eu queria dizer, já consegui falar todos os pingos nos is, simplesmente amo esse filme, sabe, me divirto demais, sabe, eu não tenho nenhum desses três filmes, eu posso dizer que é o meu favorito, sabe, eu amo os três, de modo geral, eu acho os três filmes divertidos, e esse daí as coisas que eu mais gosto, é realmente o aspecto de terror, sabe, esse é o filme daí, pra começar, que eu acho que mais tem demônios, pra ser sincero, sabe, pelo menos demônios que são mortos, entendeu, são tipo, todos os quatro amigos do Ash acabam virando uma entidade nesse filme e
todos eles são mortos. Os dois últimos meio que dá pra dizer que eles morreram de uma forma diferente e tal, mas ainda assim é divertido ver eles se desfazendo, né? Não é com a violência que também é legal de ver na morte dos outros dois personagens e tal, né? Mas enfim, é um filme legal, um filme divertido, tem as marcas registradas do Evil Dead, mas ele é muito mais terror do que comédia, sabe? As cenas de comédia são muito pontuais e um pouco também por causa das expressões faciais do Bruce Campbell. Dá pra ver que ele é um cara que tem um rosto naturalmente engraçado, sabe? Deve ser realmente um desafio pra ele fazer um personagem que não tenha qualquer resquício de humor, de comédia. Talvez até seja um desperdício ele fazer esse tipo de personagem, sabe? Porque ele é um cara realmente divertido. Dá pra ver que até numa cenas que não necessariamente era feito pra gente dar risada, a gente tá se divertindo por causa das caretas e das caras que o Bruce Campbell fazia, as caras e bocas dele. Mas é isso aí. Amanhã eu vou estar de volta, né? Dessa vez eu vou poder deixar claro que no meu review do Mock Media 2021 de amanhã vai ser sobre o Evil Dead 2, né? Outro filme dessa franquia que eu amo, que é a minha favorita do cinema. É isso aí. Valeu!